de agosto de 2015, quinta-feira, estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para dar continuidade ao estudo do reino messiânico, que é o reino do Messias. O Messias é o ungido, né, o enviado por Deus. E ele não somente vai ser rei, como ele vai ser sacerdote. Então, como que uma preparação para esse estudo do sacerdócio messiânico, que Jesus Cristo, além de reinar sobre a terra, ele também exercendo o seu sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, uma nova ordem que substitui a ordem de Arão que caducou, que passou, é o assunto de Hebreus. Ele vai ministrar a partir do seu trono. Ele vai... Tudo aquilo que antes foi uma figura, um tipo, né? Todos os sacrifícios, o lugar físico dos santos, tudo aquilo era um tipo daquilo que se realiza e se cumpre em Jesus Cristo. Ao invés da Shekinah repousando sobre a tenda de Moisés, o templo de Salomão, na realidade a própria pessoa de Jesus Cristo como a representação visível de Deus, né, como a expressão visível de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é assunto lá de Colossenses, que fala muito sobre isso. Colossenses é o livro da plenitude. E é isso que a gente acabou de cantar. O Senhor Deus vai estar no meio de nós. No meio de ti, é uma promessa especificamente para Israel, mas a igreja também vai estar participando. E numa preparação para esse estudo, nós estamos estudando a doutrina dos santuários, a doutrina dos templos, né? A Bíblia ela fala de 10 santuários ou de 10 templos que aparecem ao longo das Escrituras. Tem o santuário celestial, que Deus pediu para Moisés olhar e seguir aquele modelo para construir o tabernáculo lá no deserto, que foi usado por 400 anos, que foi substituído pelo templo de Salomão, aquele que a gente já conversou, que o Davi teve a intenção de construir, mas Deus passou essa missão para as mãos do seu filho Salomão, por causa da idolatria que foi acontecendo durante muitos séculos, muitas gerações, foi se acumulando. Deus permitiu que um rei babilônico chamado Nabucodonosor, na primavera do ano de 586 a.C., fosse lá e destruísse o templo, destruísse Jerusalém, levasse o povo cativo para ficar 70 anos no cativeiro babilônico, onde eles foram disciplinados por Deus, e levou todas as riquezas também. Inclusive o próprio rei Zedequias teve seus olhos furados, o rei Joaquim foi levado cativo, depois, muitas décadas depois, ele foi honrado pelos descendentes de Nabucodonosor. E quando Ciro, o persa, porque o império medo-persa destruiu o império babilônico e o substituiu, isso é visto lá, os irmãos devem conhecer aquela visão da estátua de Daniel 2, o império babilônico é a cabeça de ouro, que foi substituído pelos braços e o tórax de prata, que representavam os persas aliados com os medos, que destronaram o rei Belsazar, aquele que fez festa com os utensílios do templo, que apareceu até aqueles deuses lá na parede escrevendo: você foi contado e achado em falta, é o Menemeneuteque do Parsim. E por permissão do rei Ciro, que era um rei longânimo, que era um rei magnânimo, que era um rei tolerante, que era um rei que respeitava as religiões, ele permitiu que os judeus se retornassem, e sob Esdras os judeus se retornaram e reconstruíram a cidade de Jerusalém. E depois sob Neemias eles se retornaram, mais levas de judeus se retornaram e construíram o templo novamente. Isso sob a direção do governador que era um ancestral de Jesus Cristo, né, um dos descendentes de Davi, o Zorobabel. Ele reconstruiu o templo, houve a atuação do ministério de Ageu e de Zacarias, estimulando o povo a terminar a obra, e muita coisa aconteceu. Isso foi no ano 512, nesses 500 anos antes de Cristo, muita coisa aconteceu. Os medo-persas foram substituídos pelos gregos, que tiveram uma influência às vezes positiva e às vezes negativa sobre a religião de Israel.
teve uma fase que foi uma fase bem crítica, que foi quando aquele antigo do anticristo, o Antíoco Epifânio IV, que foi um rei, que foi um governante, na realidade um governador seleucida, né? Ele governava com a autoridade da Grécia sobre a província da Síria, ele invadiu várias vezes a Palestina e ele fez a nação de Israel passar por momentos muito difíceis, porque ele perseguia a religião judaica. O pastor Geraldo já até comentou, ele sacrificou uma porca no altar em homenagem a Júpiter, a Zeus, que é uma divindade grega. Mas assim como tantos, ele passou. Foi nessa época que teve a Guerra dos Macabeus, todo mundo já ouviu falar, não está na Bíblia, mas são apócrifos. O dia que matou a porca foi no ano de 165 a.C. E Judas Macabeus, 2 anos depois, em 163 a.C., ele purificou o lugar. É que nós já falamos da festa das luzes, do menorá. Eles comemoram até hoje. Que é de 9 braços, não de 8. 9 braços, 9 velas. E esse templo a posterior, ele foi melhorado por Herodes, no esforço de agradar a população judaica, que era antipática a ele. Foi nesse templo que muita coisa do livro dos evangelhos e do livro de Atos aconteceu. Foi lá que Jesus ensinava todos os dias, foi lá que ele foi circuncidado, foi lá que aqueles 2 anciãos... eu esqueci o nome da anciã. É Ana e a profetisa, é a Ana, não? De Simeão. Ana, Simeão. Foram lá, meus olhos viram a salvação do Senhor. Simeão. Foi nesse tempo. Simeão e Ana. 8 dias depois. Foi nesse tempo que o Pedro curou aquele coxo, que deu ocasião para uma das pregações que a gente converteram, se não me engano, 5.000 pessoas. Foi a primeira pregação depois do dia de Pentecostes, como converter 3.000. E nesse templo muita coisa aconteceu. Foi nesse templo que o véu se rasgou de alto a baixo, com a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo abrindo caminho. E esse templo ele foi destruído no ano 70. Uns 40 anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, aproximadamente. E o judeu está sem templo até hoje. O judeu está aí sem templo até hoje. Então, com isso, a gente fecha o ciclo dos templos físicos, né? O de Moisés, o de Salomão e o de Zorobabel, melhorado por Herodes, onde a geração de Jesus Cristo e a geração imediata a ele tiveram várias atividades, onde ele chicoteou, estavam fazendo mercado lá, muita coisa. Tudo que está nos evangelhos aconteceu nesse tempo. Mas além dos templos físicos, o de Moisés, no deserto, o de Salomão, esse de Zorobabel melhorado por Herodes, que foi o templo do Novo Testamento, nós temos também templos, que não são exatamente templos de pedra. O corpo do Senhor Jesus Cristo também, ele afirma que é um templo. Na verdade, o homem foi criado para ser um templo, né? O corpo do nascido de novo é um templo para Deus. Jesus disse destrói esse templo e reedificaria em 3 dias, falando sobre a sua morte, o templo que era o corpo dele. Isso está em João 2:21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Porque a gente até canta aqui, isso está na oração de Salomão, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo repete isso em Atos 17, numa pregação. O objetivo de Deus não é habitar. Apesar do conceito, o conceito ocidental não entende isso, né? Tanto católicos como muitos protestantes entendem e acham que a casa de Deus é algo de tijolo e pedra, mas não é. A casa de Deus somos nós. Assim como Jesus Cristo era um templo da habitação do Espírito Santo, o nascido de novo também é. Porque 1 Coríntios 3:16-17 fala que nós somos templo do Espírito Santo. O templo de Deus sois vós. Em 1 Coríntios 6:17-19-20 fala: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Em 2 Coríntios 6:16, quando ele está falando, mas que consenso que existe entre o templo de Deus
que é o templo do Deus vivente, e o templo dos ídolos, né? As coisas de Satanás. Falando a respeito da divisão, da separação que tem que haver do crente com certas coisas do mundo, a questão do casamento do nascido de novo com o não nascido de novo. Mas além desses 6, que é o corpo do Senhor Jesus, o corpo do nascido de novo, o templo celestial, do qual do Moisés é cópia, o templo de Salomão, e o templo de Zorobabel, que foi melhorado por Herodes. Agora nós estamos entrando no assunto de hoje, que isso foi uma recapitulação. Nós temos também a igreja. A igreja, não a igreja física, não a igreja católica, não a igreja luterana, não a igreja presbiteriana. A igreja, acho que todo mundo aqui já estudou sobre esse assunto, é aquela que Jesus Cristo falou em Mateus 16, 18. Eu creio que os irmãos sabem que, resumidamente, tem 2 vertentes teológicas. Existem várias, né? Mas predominantemente, assim, basicamente, existem 2 teologias. Existe a teologia do pacto, que é uma teologia que é praticada por um número muito grande da igreja protestante, e acho que até em parte também pela teologia católica. É uma teologia que não vê diferença de tratamento de Deus nas mais diversas idades. Eles não separam lei, eles não separam graça, eles não creem que existam 2 povos de Deus, Israel e a igreja. Eles creem que a igreja começou em Adão, né? É a teologia do pacto, né? É a teologia das alianças. As alianças de Deus são uniformes e homogêneas ao longo de toda a história humana, desde o começo em Adão até o fim. E uma parte dos adeptos dessa teologia nem crê que vai existir um reino físico, terreno, de Jesus Cristo na Terra. Eles creem que eles praticam uma teologia chamada milenismo. Há, do alfa privativo grego, não há milênio. Eles creem até que é uma heresia. Os presbiterianos são... A maioria, né? Mas existe também um ramo teológico, que é o ramo dispensacionalista, que também se divide em vários grupos, mas que basicamente é aquele grupo de estudiosos, de teólogos, que entendem que o tratamento de Deus ao longo das idades e dos tempos, ele muda. A forma como Deus tratou Caim, que foi um homicida, é diferente como Deus tratava um homicida, por exemplo, na época de Moisés. Que é diferente como Deus trata um homicida atualmente. Que vai ser diferente da forma como Deus vai tratar um homicida lá no futuro. Por quê? O Ivan Araújo Neves, eles não conhecem o Ivan Araújo Neves, né? É um presbítero, um irmão que a gente teve no passado, com quem a gente congregava, ele era advogado. Ele é advogado, né? Ele falava o seguinte, que não há crime sem lei que o defina. Um guarda não pode multar o pastor Geraldo por estacionamento proibido num lugar onde não tem uma placa indicando estacionamento proibido. O crime precisa de uma lei para definir. E na época de Caim e Abel, os primeiros homens, né, o primeiro casal, estava recém saído do Éden, e a vontade de Deus, né, a revelação de Deus com relação a praticamente todos os assuntos ainda não tinha sido dada. E Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Ele estacionou num lugar onde não tinha uma placa de estacionamento proibido. Então Deus seria injusto, não que isso deixou de ser pecado, porque Deus falou com ele: o sangue do seu irmão clama da terra até mim. Muito provavelmente, se ele não é um nascido de novo, e tudo indica que não, ele vai ter que responder por isso perante o juízo do grande trono branco, assim como todos que eles vão ter que responder pelos seus pecados, caso ele não seja nascido de novo, ele não tenha reconhecido Jesus Cristo e manifesto isso de uma forma de praticar os sacrifícios, né, assim como Abel praticava, e por isso ele se tornou justo, não por uma justiça própria, uma justiça imputada pela fé, assim como em qualquer idade. E não existia um mandamento: não matarás.
Então Deus, muito pelo contrário, ao invés de punir Caim, ele protegeu Caim, colocou um sinal na testa de Caim para que alguém não praticasse uma justiça com as próprias mãos contra Caim, pelo fato de que, ainda que a consciência lhe dissesse que aquilo era algo errado, não existia um mandamento transgredido. Então ele não poderia pagar uma multa por algo que não estava explícito. Já no tempo de Moisés, no tempo da lei, né, a partir da lei que foi dada no Sinai, ficou explícito. Basta ler no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, no livro de Números, que existem mandamentos. De cara já tem um dos mandamentos falando não matarás. E esse mandamento ele foi desdobrado em seus detalhes com relação aos tipos de homicídio. Tem o homicídio acidental, tem o homicídio que o doloso e o até na nossa lei tem o doloso, o culposo, aquele que é premeditado, sem chance de defesa, com chance de defesa, e a lei de Moisés também prescrevia os mais variados tipos de homicídio e a punição para cada tipo. Inclusive existiam cidades de refúgio, 6 se não me engano, onde pessoas ainda sob a suspeita de ter praticado homicídio pudessem se refugiar até que aquilo fosse esclarecido. Eu creio que no caso de Caim, eu creio que no caso de Caim, o próprio Deus, quando criando o homem, ele colocou a consciência no homem que o acusa e com o qual ele também se sente satisfeito quando faz alguma coisa boa. De forma que foi com Caim a primeira vez que Deus falou. Quer dizer, digo a primeira vez, que Deus falou de pecado com ele, ele falou, o pecado está à tua porta. Mesmo não havendo uma lei escrita, mas tendo uma consciência de um certo e de um errado, né? Então ele já tinha uma consciência, apesar de não existir. Sim. Mas a forma como Deus tratou Caim é diferente de Deus tratar um homicida em qualquer outra idade. Porque Deus o preservou de uma vingança pessoal, de uma vingança própria. Deus colocou um sinal nele alertando: se alguém tentar vingar Abel, vai ter um problema comigo. Tem uma passagem que Paulo diz que os que sem lei pecaram, sem lei serão também julgados. E os que pela lei pecaram, pela lei serão julgados. O caráter e o princípio de Deus não muda, mas a forma dele tratar as pessoas ao longo das épocas muda. É isso que eu estou querendo destacar. Por exemplo, Jesus Cristo no Sermão do Monte, ele mostra que até aquele momento a intenção de matar não era punida. A lei de Moisés não punia a intenção de matar. Uma pessoa está com muito ódio da outra, tem o desejo de matar aquela pessoa, mas até que ela ponha isso em prática, a lei não o punia. Porque a lei mosaica, ela punia o ato, não a intenção. Mas vai chegar uma época em que até a intenção vai ser punida. Isso vai ser lá no milênio. Que ele fala: olha, se você, no seu coração, fala assim, maldito seja esse irmão, esse homem, no seu coração você já matou. 1 João também fala isso, que aquele que odeia é homicida. Porque o que leva uma pessoa a praticar um ato de homicídio é o ódio. Então o ódio é a semente que vai gerar o ato do homicídio. Mas a forma como Deus vai tratar até a intenção de matar lá no futuro, não é a forma como ele trata o homicida hoje, e nem na época de Moisés. Então, e isso se estende a todos os tipos de pecado. Esse mesmo pecado da ira, em certas épocas, e essa época ainda é futura, o ódio contra o irmão
vai ser algo merecedor de punição, como se fosse um homicídio. Hoje, na presente dispensação, que é uma dispensação de graça, uma dispensação onde a tolerância de Deus é maior, que é a dispensação da igreja, a palavra já fala outra coisa. Irai-vos, mas não pequeis. E se você pecar, o pecado da ira, não deixa para resolver, não fica protelando a solução desse problema. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, existe diferença de tratamento da parte de Deus com relação aos grupos de homens, né? A forma como Deus trata Israel é diferente da forma como ele trata as nações. Porque Israel tem uma vocação especial, um chamado especial. E a forma como Deus trata a igreja, que é formada por todos aqueles que nascem de novo, desde o dia de Pentecostes, que foi quando a igreja foi inaugurada, quando está lá em Atos 2, quando o Espírito veio sobre aquelas 120 pessoas reunidas no Senado, onde estavam Pedro, os apóstolos, Maria e vários outros. E veio sobre eles, e surgiram línguas como que de fogo, e eles falaram em dons de línguas, para que outros entendessem, cada um na sua própria língua. Ali foi inaugurada a igreja. E essa igreja tem sido formada, e ela não é visível. Ela é formada por pessoas que, pela iluminação do Espírito, né, entendem as Escrituras, se percebem pecadoras, resolvem fazer uma volta de 180 graus na sua vida, que é o arrependimento, que é a metanoia, que é uma mudança de atitude de viver em função daquilo que creu, não para conseguir alguma coisa, mas porque já conseguiu. E elas passam a fazer parte de um corpo que extrapola a geografia e que extrapola o tempo. Não importa se é uma pessoa que nasceu há 19 séculos atrás, há 10 séculos atrás, que vai nascer o ano que vem de novo, se é alguém do Japão, se é alguém da África, se é alguém dos Estados Unidos, se é alguém do Brasil. A igreja, ela é invisível. Só o Espírito Santo discerne quem é componente da igreja. E nós que temos comunhão uns com os outros, a gente também discerne, primeiro porque pelo fruto a gente conhece a árvore, e também porque por termos o mesmo Espírito, um Espírito testifica com outro Espírito que nós somos filhos de Deus, e a gente, pela unção e direção do Espírito, a gente sabe que está com... Isso já aconteceu com todo mundo. Você tem um colega de trabalho, ou passa a conviver com alguém, ou encontra alguém na rua e começa a conversar um pouco mais. Daí a pouco você pergunta assim, ô Elaine, você é crente, não é? Você tem algum problema? Você é crente, já aconteceu isso com todo mundo. Você é crente, não é? Você sente um cheiro, um aroma de Cristo, um perfume, um sal, sei lá. Tem algo que fala assim, engraçado, eu tenho a impressão que eu estou conversando com alguém que é do mesmo Espírito que eu. Assim como a gente também nota quando o Espírito é contrário. Por isso que Jesus, em Mateus 16, 18, ele fala, todo mundo conhece essa passagem, quando Pedro fez aquela confissão, e vós, quem dizeis que eu sou? Ah, o Elias, esse aqui, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito, o Pai que te revelou. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na época que Jesus estava na terra, que Jesus falou isso para Pedro, ele colocou o verbo no futuro. Então, a igreja não é algo que vem acontecendo desde Adão e Eva, não vem acontecendo desde Abraão, não vem acontecendo desde Moisés. A igreja era algo que estava nos planos de Deus, que ainda não estava efetiva. Ela ia acontecer. E isso, algum ponto do ministério do Senhor Jesus, que durou 3 anos e meio, antes da sua crucificação, morte e ressurreição. Ele falou, edificarei a minha igreja. Então a igreja era algo futuro. E a igreja foi inaugurada em Pentecostes. Eu falei, no dia que o Espírito Santo veio, e batizou todos em um só corpo. Efésios, se não me engano, fala sobre isso. Porque, você lembra quando o Cliff nos ensinou isso, Elaine?
que tem 7 figuras que representam a união de Cristo e a igreja. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Você lembra disso? Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a cabeça, nós somos os membros do seu corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o fundamento, nós somos o edifício. E tem mais 2 aí. Isso foi a... Falou a cabeça e o corpo? Você já Falei. falou? Foi há 20... Não, 20 nada. Foi. Mais? 21, 22 anos atrás. 92, foi Por aí, 92. então. Então, 23 anos. Uns 22, 23 anos atrás, o pastor Clive, quando a gente fazia o Instituto Bíblico Palavra da Graça, a gente já foi da mesma escola. Foi na escola junto. Nós somos da mesma sala, né? Já fomos da mesma sala. Eu também estava nessa sala na época. Ele chegou atrasado. Em 92. Nós começamos em 90, parece, não foi? 91. Foi 91. Formou em 94. 91, 92, 93, 94. A primeira, quase formamos. É. Mas é outras histórias. Aí, existe uma união orgânica. Não é figura de linguagem. Verdadeiramente, o Espírito que habitou Jesus Cristo é o Espírito que habita cada um de nós, por isso que cada um de nós é templo individual do Espírito Santo, mas todos os crentes, de todas as épocas, em todos os lugares, também formam um templo. Uma habitação para Deus em Espírito, e uma habitação que vai durar toda a eternidade. Está um dos lugares onde se fala isso, está em Efésios 4:4, que diz: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando da igreja. Tem um irmão nosso, o Clécio da Gama Fernandes, que uma vez a gente fez um estudo nas Escrituras, no Novo Testamento, separando os batismos secos dos batismos molhados. Porque tem os batismos secos e o batismo molhado. Quando é batismo molhado, é aquele batismo lá que a gente... Todo mundo aqui já passou, todo mundo é batizado nas águas, né? E existe o batismo seco. Esse aqui, no caso, é um batismo seco, não é o batismo das águas que está falando. Está falando do batismo do Espírito Santo. Aquele que Deus usa, de tantos ministérios que Deus ministra e executa na vida do nascido de novo, um deles é o novo nascimento. O Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos batiza, o Espírito Santo nos unge, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos usa como restrição à ação das trevas no mundo, porque nós somos luzeiros, nós somos sal, etc. Então são muitos os ministérios do Espírito Santo. O primeiro deles é nos introduzir no corpo de Cristo por meio do batismo pelo Espírito Santo. Formando uma igreja, formando um corpo, uma igreja com um I maiúsculo, porque tem uma escola dominical aqui onde a gente falou sobre a igreja. Tem a igreja no sentido mais amplo que a igreja visível. Da igreja visível participa todo aquele que se intitula cristão. Nisso aí tem o católico. Ela é como uma organização. É uma organização, exatamente. Toda organização que se intitula cristã, ela é uma igreja no sentido mais amplo. Não quer dizer que todos que estão ali sejam parte da igreja verdadeira. Muitos da igreja verdadeira estão em algum desses lugares. Numa presbiteriana, numa batista. Não vejo por que não possa ter nascido de novo dentro da igreja católica, que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai tirar lá de dentro. O Martim Lutero foi um deles, o padre Aníbal Pereira Reis, que eu conheço, que já morreu, escreveu dezenas de livros. Eu já vou falar do Aníbal Pereira Reis? Pois é. Ele era um padre católico. Que enquanto... Você morreu bem. Ele já tem uns 10 anos morreu, foi? Ele escreveu dezenas de livros. Ele era mineiro? Foi? Ele era daqui de Minas? Não, ele era de São Paulo. Mas ele Tal teve Parté, aqui, se não me engano. Não é? Uma vez teve, há muitos anos, isso há anos. Ele E- teve na primeira igreja central na Praça Soares. Há muitos anos. Pois é, eu já Tem li o muitos pastor lá, livros dele, já assisti conferência nosso dele irmão, na pastor década de 80. Mas foi daquele
filha que você tem o testemunho. Mas teve. Não, aquele não é padre Aníbal, não, aquele é outro Ah, padre. isso, mas. Ele era um padre católico. Era. Enquanto ele pôde ficar lá dentro, até que a ficha dos bispos caiu e expulsou ele, ele ficou, porque ele ficava lá dentro evangelizando. Até que chegou um ponto que ele foi expulso de lá e ele se tornou batista. Então, a igreja... Perdão, é que eu ouvi um testemunho, eu estive quando eu era gerente da Bíblia Calçada, isso há mais de 20 anos atrás, eu participei de um café da manhã no Hotel Hilton, e com o padre Anselmo. Ele era governador Valadares, ele criou um propósito diante de Deus para poder a igreja mais linda católica em Governador Valadares, era uma montanha. Ele importou tudo do exterior, de Israel, tudo, fez a coisa mais linda. Não, e ele falou, ele fez uma promessa, que não ia tomar banho nem cortar o cabelo enquanto terminar a obra. Quando ele terminou a obra, estava todo cabeludão, ele passou com o carro quebrou, ele levou na oficina de um presbítero da igreja presbiteriana. E ele pegou e falou com o presbítero o seguinte, vem na minha igreja domingo, que eu vou deixar você falar sobre os dízimos domingo, vem na igreja católica domingo, eu quero que você fale sobre dízimo. E ele falou, tá, sou obrigado, eu vou lá domingo falar sobre os dízimos. Aí no domingo, na inauguração da igreja, era surpresa do padre Marcelo, lá entra o presbítero da igreja presbiteriana com a sua Bíblia debaixo do braço. Aí ele ficou muito surpreso e na hora dos dias chamou o presbítero, vai lá, foi falar, e ele foi falar sobre dízimo, ele pegou e falou sobre João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E ele fez um apelo no final, sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, quem quisesse receber Jesus, ter essa sua salvação, viesse na frente. O padre Anselmo foi primeiro com mais ou menos 200 católicos, foi na frente junto com o padre Anselmo. E ele estava nesse testemunho. O carro dele quebrou e ele... Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não importa a denominação. Se a palavra está sendo falada de alguma maneira ou cantada de dentro, existe o perigo do Espírito Santo fazer alguém nascer de novo. Existe esse perigo. E o único meio de ser salvo é Jesus Cristo. Então tem muitos católicos que conhecem Jesus como Salvador. Mas por um motivo ou Deus, ele está trabalhando de um jeito ou outro. Assim como também na igreja batista, na igreja, outras igrejas evangélicas, né? Nas igrejas evangélicas tem algumas que é até difícil achar nascer de novo. Porque eles não falam sobre Jesus, estão falando mais sobre milagres, estão falando mais sobre expulsar o diabo, não falam sobre Jesus. É, dona Adélia? O seu Américo tem uma caminhada mais longa. Tem igreja que nem citar a palavra de Deus, não cita, né? Então, a gente nunca pode julgar os outros. Mas nós sabemos que o tempo hoje da igreja é Laodiceia. Ela é rica, ela é abastada, ela é autossuficiente. Autossuficiente. Jesus está lá de fora tentando entrar. Né? E Jesus não sabe se tu que é pobre e eu estou a ponto de vomitá-la. Mas mesmo nesse tempo da igreja Laodiceia, Deus tem um remanescente. Eu creio que nós somos parte desse remanescente dentro da igreja de Cristo, que é composta de todos salvos na face da terra. A igreja verdadeira de Jesus Cristo não está limitada a um nome. Ela independe de nome, independe de tempo, independe de lugar. O Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo pela palavra de Deus, da água e do Espírito. Na África, nos Estados Unidos, aqui em Sabará, na China. Só precisa que a palavra de Deus seja pregada. Exatamente. É o assunto. O principal é a palavra de Deus. Esse é o assunto de Romanos 10. De 11 seguinte. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O importante, o essencial, o motivo da igreja estar aqui é proclamar Cristo. Fazer campanha para recolher donativo, para socorrer quem quer que seja, cantar, reunir, qualquer tipo de atividade social ou filantrópica é acessório.
Se a igreja não evangeliza, se ela não anuncia Cristo, se ela não prega, ela está fugindo do seu objetivo. Ela está sem foco, ela está míope, ela está precisando de óculos, está precisando de colírio. Primeiro nós Como temos você que usar citou aí método, o porque você tá texto de fazendo ponto Apocalipse, com de ponto, vai você quebrar. está precisando pingar colírio para Você enxergar melhor. Aqui, ó. Porque Ó, esse tem que fazer. Jesus Vai poderia ter esse levado aqui os também. apóstolos com ele quando ele subiu. Isso lá em Atos 1. Mas ele tinha uma missão. Sereis testemunhas em Jerusalém, Aqui, ó, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ixi, aí, ó. Vocês têm esse Agora objetivo. quebrou, agora pode fazer. Porque é pela pregação que pessoas nascem de novo e são agregadas, são acrescentadas a esse corpo invisível que compõe a Igreja de Jesus Cristo, que já vem aí ao longo de 20 séculos, que a gente não pode afirmar esse é, esse não é, porque muitos que parecem que não são na realidade são, e muitos que parecem que são na realidade não são. Paulo falou isso uma certa vez. De onde eu esperava sair alguma coisa, não saiu. E de onde eu esperava que não saísse, acabou saindo. Então, por isso que a palavra fala em diversos lugares. Nada julgueis antes do tempo. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Depois, quando for para arrancar o que tem que arrancar, eu arranco. Se for para queimar, eu queimo. Se for para recolher para ceder, eu Aqui recolho. você tá com o bracinho. Então a gente faz parte de um edifício. Esse A aqui. gente faz parte de Os um lápis que templo, um santuário invisível, composto por todos os nascidos de novo, que é a igreja com I maiúsculo. A Que igreja, somos nós. ela é, como você falou, ela é uma organização e um organismo. E a igreja verdadeira é um organismo. Exatamente. Como organização, tem um lugar, reúne ali na Rua Santa Josefina, número 547, no Aparecida. Como organismo... É parecida a sétima sessão ou Ermelinda? Ermelinda, como organismo, a igreja é composta de todos os salvos da face da terra, independente de igreja, de nome de igreja. É aquele que nasce de novo faz parte da igreja de Jesus Cristo. Ela é como um organismo, porque ela vive do que Jesus vive na igreja. E ele é o cabeça. E nós somos o corpo. E temos o mesmo espírito que ele teve. Existe uma profecia Você de consegue. Joel que derramarei do meu espírito Aqui, ó. sobre toda a carne. Que Pedro citou no dia de No dia Pentecostes. de Pentecostes, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os Os vossos velhos jovens terão visões. Essa profecia ela teve um início ali no Pentecoste, mas o cumprimento dela é exatamente no final da tribulação, quando Jesus voltar. Ela teve um cumprimento parcial. Parcial no Pentecoste, quando Pedro ali levantou, fez aquela mensagem, na descida do Espírito Santo. Mas a conclusão dela literal, você vê o contexto, você vê o contexto dela todinho, está referindo no final da tribulação, quando Jesus põe os pés no Monte das Oliveiras. Mesmo porque é uma profecia dada para Israel. Exatamente. É dada para Israel. É nos últimos dias, exatamente. Amanda! Cuidado que ele cai aí, Amanda. Não. E mesmo porque além desses sinais que o irmão citou, do derramar do Espírito, do filhos e filhas profetizar, dos velhos sonhar e os jovens ter visões, tem também coisas na sequência, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, sol se convertendo em trevas, a luz em sangue. E isso não aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecoste ela foi parcial. Olha, Amanda. Está ao vivo aqui, Amanda. Mesmo porque Agora funcionou. quando Joel deu essa profecia, Você assustou? né, ela foi uma profecia dada Papai ficou bravo. especificamente para o povo de Israel, da época de Joel. E quando você estuda a hermenêutica é um estudo que ensina como se interpretar as Escrituras. Né? Uma das ferramentas da hermenêutica é a exegese bíblica, que é entender o texto. A palavra exegese significa extrair. O texto e o contexto para não ter pretexto. Exatamente. Uma escritura ilumina a outra escritura. Por isso a gente pega Comparando o com texto espirituais e com cita o espirituais. contexto, o que está acontecendo como pano de fundo, igual ontem da pregação. Né? Nós falamos sobre o capítulo 25 da crônica, mas eu citei lá o contexto no capítulo 17,
né, quando Josafá mandou todas as pessoas, os levitas e os sacerdotes, ensinar a palavra de Deus por todas as tribos. Aí no momento do aperto, no capítulo 20, o povo todo juntou com ele para buscar o Senhor. Está vendo como é bom ensinar o contexto, para não ter texto? Essa faz parte da hermenêutica. E uma das regras da hermenêutica, né, principalmente com relação a esse assunto de texto profético, é que o Espírito Santo ele é muito livre para gerar o texto, para iluminar o texto e para fazer aplicações do texto e para trazer o cumprimento do que está profetizado no texto. Né? Isso faz com que existam algumas profecias que são de duplo cumprimento e algumas vezes mais raras até de triplo cumprimento. E essa profecia de Joel, por exemplo, é uma profecia. A igreja nem existia, né? A gente leu aqui que é algo no futuro. Jesus Cristo veio aqui 500 anos depois de Joel. E a igreja só começou 50 dias após Morte e ressurreição de Cristo. a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou 50 dias depois, em Pentecostes, começou a igreja. Por 40 dias ele andou com os seus apóstolos e discípulos. Mais 10 dias. Se ausentou por 10 dias, ou não muito depois desses dias, cumprirei a promessa que de mim ouvisse da parte do Pai, que ele falou lá em João 16, do envio do outro, do Consolador. No Velho Testamento você não vê igreja, a primeira palavra que você vê igreja é em Mateus 16, 18. Até então você não vê igreja. Então É Israel. não era uma profecia que poderia ser dada por Deus a um profeta judeu, falando para o povo judeu, mas que dissesse respeito à igreja. Então, originalmente, essa profecia do derramado do Espírito sobre toda a carne é uma profecia que vai se cumprir no milênio, no final da tribulação e início do milênio, com a salvação de Israel. Mas foi cumprida parcialmente porque Pedro, inclusive, citou Sim, em Atos capítulo 2. que é aí que eu vou chegar. É. O Espírito Santo, ele sendo livre nas suas ações, mesmo porque ele é Deus e é soberano, ele levou não apenas Pedro a fazer uma aplicação desse texto de Joel 2 para aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes, porque é algo similar ao que vai acontecer com Israel no momento da sua salvação. Ao final da tribulação, que virá a ser um libertador e todo Israel vai ser salvo, vai introduzi-los no milênio, batizados pelo Espírito Santo, para que todos possam ter conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A gente falou disso aqui sobre qualidade. Isaías capítulo Como em muitos textos do Novo Testamento, não somente Pedro, como Judas, como Tiago e principalmente Paulo, e também os apóstolos que são citados no livro de Atos, que são livros históricos, dentro das situações que eles viviam, eles faziam aplicações de textos proféticos e textos de Deuteronômio e textos do Velho Testamento para situações para os quais aquelas profecias e aquelas passagens não eram dirigidas especificamente como destinatários, mas o Espírito Santo fazia soberanamente, divinamente, uso dessas passagens como uma aplicação para aquilo que estava acontecendo, pela similaridade da situação, pelo fato que o Espírito Santo, ele é Deus e ele é soberano. E aí a gente cai num texto que eu gosto muito, que está em Romanos 15:4, que fala que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Senão não teria sentido a gente carregar o Velho Testamento. Por isso a gente usa, eu gosto muito de usar ilustrações do Velho Testamento, igual nós usamos ontem à noite, para uma aplicação para nós. Porque o Deus de Israel é o nosso Deus. Ele foi fiel com Israel e será fiel com Israel. Ele é fiel conosco e continuará fiel conosco. Por exemplo, Desculpa, entrando no assunto, é que é o seguinte, é como eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, tem coisas que foram ditas para a igreja, ou que foram ditas para Israel, que não se aplicam a Israel e não se aplicam à igreja. Mas o princípio da fidelidade de Deus de cumprir tanto para um quanto para outro é o que a gente utiliza como princípio de fidelidade dele para nossas vidas. Por exemplo, entendeu? A lei. Deus deu a lei a Israel. Para Israel, não foi para a igreja,
não foi para Adventista, não foi para Testemunho de Jeová, foi para Israel. E eu acho que o sexto mandamento é guardar o sábado. É o quarto. Guardar o sábado. Então foi dado para Israel. Se você e eu, como igreja, tentamos guardar o sábado, nós vamos estar roubando de Israel. O sábado foi dado a Israel. E Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E Romanos 10,4 fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Por isso Jesus diz, outro mandamento vos dou. Não é igual aquele amar o próximo como a ti mesmo. Esse foi dado a Israel. O novo mandamento, Jesus diz, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Até a morte e morte de cruz. É muito mais profundo. Incondicional e sacrificial. Incondicional e sacrificial. Por isso ele vai suportar seu irmão até o fim. Mas ainda que nós não tenhamos a obrigatoriedade, por exemplo, de guardar o sábado, a gente tem que ter a sabedoria de entender o princípio que rege o sábado. Exatamente. Um crente que trabalha 18 horas por dia, de domingo a domingo, ele pode não estar transgredindo o mandamento, mas ele está indo contra um princípio de proteção de Deus para você mesmo. Por exemplo, você está sacrificando um corpo que Deus quer usar como templo para testemunho dele, e você está destruindo um excesso de trabalho, por necessidade ou ganância. O meu sábado é a partir de sexta-feira depois de meio-dia, porque acaba o veja ali, sexta-feira à tarde, sábado, até uma parte da manhã, eu não faço nada com relação à igreja. Eu fico com minha família, assistir uma televisão, tomar um quiçu com uma pipoca e tomar um sorvete com Deus permite. Né? Nós tomamos um suco e não tem açúcar. Quando Deus permite, a gente vai tomar um sorvete no Del Rey. Né? Então, é o dia que a gente dá família, é o nosso sábado. Esse é o princípio que está por trás do sábado. E é isso que nós ensinamos para os casais. Você precisa ter um dia da sua família. O que fica é um princípio, né? Exatamente. Que Deus tem um princípio. Cristo discutia isso com a geração dele, porque o pessoal estava tão ligado à obediência formal, externa, religiosa da coisa, que condenava Cristo quando Cristo, por algum motivo, entre aspas, transgredia o sábado da forma como eles interpretavam que tinha que ser cumprido. E ele questionava, falando, mas qual o homem que não vai buscar um boi ou um filho que caiu na cisterna só porque é sábado? Porque se o sábado, todos os mandamentos de Deus têm um princípio de proteção. Se o sábado foi dado em função do homem, não o homem para viver em função do sábado, porque o sábado é uma provisão para o seu descanso, para o seu bem. E durante o sábado o judeu praticasse algo que fosse para o bem de si mesmo, ou da sua família, ou da sua propriedade, ele ia estar transgredindo um mandamento que visa o seu bem ao praticar o bem. É isso que ele questionava. O sábado veio para ser uma provisão do bem do homem, para que ele não trabalhe em excesso, para que ele não exija demais de si mesmo, para se proteger. Então, desde que eu esteja fazendo algo que visa o meu bem, eu estou concordando com o objetivo do sábado, que é o meu bem. Por isso que não é errado eu curar no sábado. E só fazer uma observação que fisicamente, para o nosso organismo, esse período de 7 em 7 dias é um período tão fisiologicamente compatível que Deus fez, que está na lei trabalhista. Sim. A pessoa tem que ter de 7 em 7 dias, tem que ter uma folga de um dia. E uma vez por mês tem que cair no domingo. Porque a nossa Eu transgredo essa lei porque eu trabalho 5 e folgo 2. Porque nós temos a cultura do domingo, que é um dia mais tranquilo para várias pessoas, né? E que fica muita coisa do comércio fechado, a pessoa consegue descansar. Então a lei, além de exigir de 6 em 6 dias ter o 7º dia de descanso, e que pelo menos uma vez por mês, para quem trabalha em horários de alta escala, que pelo menos uma vez por mês caia no domingo. Para que além de ter esse descanso de 6 em 6 dias, ainda tenha um domingo. A CLT tem essas ressalvas. Tem isso na lei trabalhista. Deus é tão perfeito que ele pensou em cada detalhe, né, sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos confundir o que tem coisas que foi especificamente para Israel. Às vezes nós podemos, para ter um entendimento maior da palavra de Deus, a gente estuda e a coloca como ilustração da fidelidade de Deus, do amor de Deus para com Israel. Da fidelidade, Deus do juízo, de Deus da justiça, exatamente. De Deus da disciplina. Mas coisas positivas algumas igrejas
fala que as bênçãos prometidas a Israel cumprem na igreja. É a maior mentira que existe. Não cumpre. As maldições não, né, Carlos? Só as bênçãos. A maldição para Israel É o pessoal daquele grupo que tem tem bênção e da maldição teologia do pacto. Tem bênção e maldição. Abre Deuteronômio 28, 29, 30, você vê, tem bênção e maldição. Se o judeu obedecesse, tinha bênção. Se não obedecesse, tinha maldição. Mas não, só as bênçãos de Israel que aplica a nós. Mas quá, gente. Não, então, o que é prometido a Israel, cumpre com Israel. O que é para a igreja, cumpre com a igreja. Que é um comentário que o nosso antigo pastor, o Marco Escola, fez uma vez. Você lembra? Eu não sei se foi no IBPG, ou se foi numa pregação, ou se foi numa conversa. Ele falou assim, se Deus não vai cumprir tudo aquilo que prometeu a Israel, a ponto de que nós, da igreja, venhamos assumir as promessas de Deus, que eram originalmente para Israel, quem garante que ele vai cumprir o que ele nos prometeu? Se ele não há de cumprir aquilo, tudo que está prometido para uma nação, quem te garante que ele vai cumprir o que está prometido? Aí a fidelidade de Deus criava uma interrogação. Criava uma interrogação da fidelidade de Deus, que não pode acontecer. Então o que prometeu a Israel é como está em Romanos 11. Paulo disse, vai cumprir literalmente Israel, todos serão salvos. Os pactos, que nós vamos falar domingo na escola dominical, vão cumprir literalmente no povo de Israel. E nós estamos abençoados através do novo pacto com Israel, através do sangue de Cristo. O sangue de Jesus. Que veio originalmente para Israel. Porque quando você vê os anjos conversando lá com Maria, com José, com Zacarias, o pai do João Batista, ele fala, ó, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo veio originalmente para Israel. Ele veio para os seus. E os seus não receberam. E isso abriu esse assunto lá de Romanos 9, 10 e 11. Pela incredulidade deles, da nação, Deus abriu oportunidade para os gentios. E ele fala, não fica soberbo não, se ele não teve dó de arrancar os galhos da oliveira verdadeira, quem pode garantir que ele não arranque também os galhos do jambuzeiro, que é uma palavra que ele usou lá, que é uma oliveira mais brava, né? Na verdade, ele usou de uma misericórdia, porque se não fosse a rejeição de Israel, foi a rejeição de Israel que gerou no final o alcance do povo Os gentios, somos nós. Que já estava profetizado, desde os profetas já era profetizado que nós seríamos alcançados, né, pela graça de Deus. Só que houve uma inversão no plano, porque o que os profetas prometem é que Deus salvaria Israel e a partir de Israel salvar as nações. Pela incredulidade de Israel, a coisa inverteu. Deus tem salvado as nações para gerar ciúme de Israel. Que Romanos fala isso. Que Deus salva os gentios para ver se Israel cai a ficha, se eles acordam, se eles percebem. Então, só para fechar, eu gostaria de ler alguns versículos, só para ilustrar o fato de que a igreja também é um santuário. Essa igreja, invisível, esse organismo, formado por todos os nascidos de novo, independente de quando nasceu de novo, se foi há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, o ano passado, há 35 anos atrás, vai ser o ano que vem, se é lá na China, aqui, acolá. Um deles é esse texto que nós lemos aqui do Mateus 16, 18, que fala que a igreja era algo nos planos futuros de Jesus Cristo. Em Mateus 18, 20 fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, que é o nosso caso aqui, aí estou eu no meio deles. Se você for olhar etimologicamente, né, e funcionalmente, a função do santuário é providenciar um ponto de encontro. Não é? Vão lá descer em Jerusalém para adorar o Senhor. Os judeus desciam lá. Esse é o Mateus 18, 20. Os judeus desciam todo ano para Jerusalém para fazer os sacrifícios, para celebrar as festas. Então o templo era um ponto de encontro. Então o santuário é a provisão de um lugar de encontro. Então, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali é um ponto de encontro. Ali é a igreja representada visivelmente. Se você vê 3 crentes orando, 3 crentes
cantando, 3 crentes celebrando a ceia, 3 crentes reunidos, lendo a palavra de Deus, estudando, você está vendo uma representação visível de uma igreja que é invisível. Jesus Cristo está ali. Ele falou, eu estou no meio deles. Em Atos 17, 24, fala que o Deus que fez o mundo e que tudo nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse templo ele é feito pela mão de Deus, reunindo cada nascido de novo. Em 1 Coríntios 3,11 fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, sendo esse um edifício organismo, um edifício invisível, a gente vê pela palavra de Deus que Jesus Cristo é o fundamento. Ele é o alicerce. Os apóstolos, aqueles que deram início à pregação do Evangelho, a palavra fala que são as colunas. Os apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas, exatamente. Eles são A coluna. os formadores daquilo que vem imediatamente depois do fundamento. Não sei se os irmãos entendem um pouquinho de construção, de arquitetura. Os apóstolos e profetas são o fuste. É aquilo que faz a ligação entre as sapatas, entre o fundamento e os pilares que vão subir. Vocês entendem mais ou menos? Ele ali já construiu algumas vezes. Nós dois trabalhamos em construção civil. Não é? Eu também sou desse ramo. Então você tem o fundamento, aí você deixa a chamada das ferragens, que é chamada de fuste, dali você puxa os pilares. Você vai levantando as paredes, a alvenaria, que somos nós. Nós somos, exatamente, nós somos pedras vivas. E por isso que é importante esse versículo fantástico, do que nós somos, a igreja está sob o fundamento E a gente está colocando as últimas telhas. os apóstolos e os profetas, porque os profetas e apóstolos, Jesus é o fundamento, os profetas e apóstolos, foi dada à igreja, a palavra de Deus foi dada e terminada ali no sentido de escrita, e nós desfrutamos de tudo, desses pilares, desse suporte. Então, por isso nós apoiamos nós falamos dos profetas, não creio que existem profetas hoje, pelo fato de que nós já estamos apoiados nesses profetas, né? E a palavra de Deus não continua escrevendo. Ela já foi escrita, nós não continuamos escrevendo São Geraldo 8, a palavra de Deus já foi terminada de Gênesis e Apocalipse. Você não vai escrever o Evangelho segundo São Geraldo? Não, nós podemos escrever livro, mas não segundo São Geraldo. Então, cremos, por isso que tem esse fundamento, e por isso que é bom estudar a palavra de Deus, viu, Daniel? Eu acho fantástico, não é, dona Adélia? É fantástico, porque a palavra de Deus ela tem a resposta para tudo. Sim. Então, nós não precisamos... Exatamente, então a gente tem que ter o cuidado, e aí, inclusive, que as profecias, elas nunca estavam direcionadas diretamente para uma pessoa, estavam direcionadas para Israel e o futuro de Israel. Né? Como está no Novo Testamento, a questão da profecia, a questão da palavra de Deus sendo escrita, a coluna da igreja, a base da igreja, que, como diz Efésios, estamos apoiados nos apóstolos e profetas. Entendeu? Então agora nós temos já tudo escrito, e por isso que nós ensinamos, instruímos a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença em nossas vidas, que alimenta a nossa fé. É a única coisa que faz diferença. É a palavra de Deus. Apoiar na palavra. Entendeu? Então, agora quando nós a profecia direcionada a uma pessoa, igual nós vemos aí fora, nós temos que ter muito cuidado, porque é como se estivesse escrevendo a palavra de Deus. Né? Porque como foi escrita lá no livro de Atos. E Atos é um livro histórico. Você pode ver que é algo que relata a história da igreja primitiva. Não, a igreja nascente. A praticidade da palavra de Deus começa em Romanos. Romanos, capítulo 1 a capítulo 9 e capítulo 12 até o final é a praticidade. Porque tem um intervalo, capítulo 9 a 11, Deus é um intervalo que trata diretamente de Israel. Esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, trata de Israel. Então vem um parênteses de Romanos. Aí vem as cartas, toda a praticidade foi dada para a igreja. E nós apoiamos nessas cartas, escrita até Judas, e a nossa esperança que completa toda a palavra de Deus, Apocalipse, por meio da revelação. Então vou fechar com um versículo que você citou, mas não falou qual, que é 1 Pedro 2, 4 e 5, que diz: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos uma casa espiritual. Pedra viva que se apoia na pedra